ou mais apropriadamente, assistia-se a uma festa de despedida de uma multidão revelando a certeza da aproximação de um fim inexorável, que extinguiria a situação cômoda, até então, usufruída por todos. De fato, aqueles espíritos, sem exceção, haviam recebido um aviso de que estava determinado, de maneira irrevogável, pelos planos da espiritualidade superior, o seu próximo reingresso à vida carnal na Terra. A esse decreto inapelável não iriam escapar nem os próprios maiorais. Alguns anos se passaram. O relato de Newton Boechat foi-nos transmitido aproximadamente 10 anos depois do seu bate-papo com Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Na ocasião em que ouvimos, o fato causou-nos forte impressão e pudemos gravá-lo bem na memória. Cerca de 12 anos se passaram depois que Newton nos fez esta revelação. Lembramo-nos de que ainda trabalhávamos em uma divisão do DAI, em São Paulo. Um dos nossos colegas havia regressado de uma viagem de férias. Ele estivera nos países do norte da Europa e, surpreendidíssimo, via em bancas de jornais, em algumas capitais, revistas pornográficas expostas à venda livremente. Impressionado com aquela novidade, ele adquiriu algumas revistas e trouxe-as, para mostrar aos amigos o que estava se passando naqueles países ultracivilizados. No dia em que o nosso colega recomeçou a trabalhar, ele nos mostrou as tais revistas. Imediatamente lembramo-nos do episódio que nos fora relatado por Newton e, inadvertidamente, deixamos escapar uma expressão que nenhum dos nossos colegas entendeu. Oh! Eles já estão aí. Realmente, percebemos imediatamente que aquelas revistas deviam ser um dos sinais típicos do reingresso daqueles espíritos que jaziam nas zonas do baixo astral, na corrente da vida terrena. Com eles viria mudanças profundas nos costumes da humanidade, a licenciosidade, as músicas ruidosas e desequilibrantes, a rebeldia dos nossos filhos, a instabilidade das instituições familiares e sociais, e, finalmente, o que presenciamos, hoje em dia, com o recrudescimento da criminalidade e da insegurança, além do cortejo de outros inúmeros problemas com os quais se defrontam as criaturas humanas, neste atribulado fim de século. Conclusão: é elementar, e poucos ignoram que a história da espécie humana apresenta-se pontilhada de períodos de grandes crises, seguidos de fases de prosperidade e reequilíbrio. Semelhantes a uma sucessão de ciclos que se desenvolvem como uma espiral em constante ascensão. Há um lento progredir, apesar dos episódios negativos. Provavelmente os planos superiores da espiritualidade velam pela humanidade, dosando sabiamente os ingredientes injetados na corrente da vida. A par dos espíritos rebeldes, reencarnam também aqueles que lutam pelo bem, pela ciência e pelo aperfeiçoamento do homem. Não percamos esperança. HGA, janeiro de 1990. Sétima parte: Sexo e responsabilidade, casamento, encontros e desencontros. 39. Lar e família. FW, como devemos entender a expressão almas gêmeas dentro da conceituação de que os espíritos não têm sexo? Diz o livro dos Espíritos que os espíritos não possuem sexo como entendemos na Terra, mas percebamos como entendemos, de vez que, do ponto de vista da comunhão das criaturas, cada qual no corpo ou fora do corpo tem o magnetismo que se lhe faz peculiar. A saudade de alguém é a fome do magnetismo desse alguém, grifo do entrevistador, razão pela qual o amor é uma lei para nós todos. Mas as ligações afetivas são conexões particulares, em vista da comunhão das pessoas umas com as outras no curso do tempo e na construção dos ideais que lhes são comuns. Janeiro de 1977. Do ponto de vista espiritual, como definir o lar e a família? Outra afirmativa de nosso Emmanuel é de que o lar é uma bênção de Deus para os homens e de que a família é uma criação dos homens onde lhe podem servir a Deus, desde que aceitem com amor o sacrifício e a renúncia, o trabalho e o serviço por alicerces de nossa felicidade em comum.
Julho de 1974. Qual o mecanismo ideal para atingir a paz e a segurança entre os familiares vinculados à mesma casa e ao mesmo nome? Cremos que este problema será perfeitamente solucionado quando esquecermos a afeição possessiva, a ideia de que somos pertences uns dos outros, quando nos respeitarmos profundamente, cada qual procurando trabalhar e servir, mostrando sua própria habilitação, o rendimento de serviço dentro da vocação com a qual nasceu, dentro do lar, respeitando-se uns aos outros. Desse modo, com o respeito recíproco e o amor que liberta, o amor que não escraviza, o problema da paz em família estará perfeitamente assegurada na solução devida. Julho de 1974. 40. Namoro e noivado. Por que motivo casais que noivavam apaixonadamente experimentam a diminuição do interesse afetivo nas relações recíprocas, após o nascimento dos filhos? Grande número dos enlaces na Terra obedecem a determinações de resgate escolhidas pelos próprios cônjuges, antes do renascimento no berço físico, e aqueles amigos que serão filhos do casal, muitas vezes transformam ou, melhor, omitem as dificuldades prováveis do casamento para que os cônjuges se aproximem segundo os preceitos das leis divinas e formem o lar, transformando determinadas dificuldades em motivos de maior amor, de compreensão maior. O namoro, o noivado, muitas vezes, estão presididos pelos espíritos familiares que serão os filhos do casal. Quando esses mesmos espíritos se transformam em nossos filhos, parece que há diminuição de amor, mas isso não acontece. Existe, sim, a poda da paixão, no capítulo das afeições possessivas que nós devemos evitar. Julho de 1974. Os casais que experimentam menos interesse afetivo em torno das relações mútuas após a chegada dos filhos devem continuar unidos mesmo assim? Os nossos amigos espirituais explicam que ninguém pode exigir de alguém espetáculos de grandeza e que determinadas situações heróicas podem ser abraçadas pela criatura humana, mas tanto quanto possível por amor aos filhos. Por amor aos nossos familiares devemos sofrer qualquer espécie de dificuldade para sustentar a família e resguardar a invulnerabilidade do lar, porque muitas vezes nos sacrificamos de modo absoluto em grandes avais para os quais não estamos preparados, em favor de nossos amigos. Por que é que não podemos também sofrer ou lutar por amor aos nossos filhos, aos nossos descendentes? É uma pergunta a nós todos. Julho de 1974. A propósito, há casais que têm afinidades espirituais mas não se acertam em termos de conjugação amorosa. Esta última, por si só, é motivo suficiente para separação, para desquite do casal. O assunto implica problemas de consciência pertinentes a cada um. De nossa parte, consideramos que compromisso traduz débito, livremente assumido, e qualquer débito pode ser adiado no resgate, segundo as condições dos devedores, mas será sempre trazido pela contabilidade do tempo à consideração dos responsáveis para a justa liquidação. Outubro de 1976. 41. Divórcio, dificuldades no relacionamento. Chico Xavier, os espíritos amigos apresentam algum ponto de vista sobre o divórcio no Brasil? Allan Kardec, no capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, assevera que o divórcio é uma lei humana que veio consagrar determinada situação já existente entre os cônjuges. Do ponto de vista humano, naturalmente que seria crueldade fugirmos da possibilidade do divórcio em determinadas situações da vida e em determinados setores de nossos problemas, quando estamos certos de que as organizações bancárias do mundo nos concedem reformas e determinados prazos para resgate de certas dívidas. Mas devemos estar igualmente conscientes de nossa situação no Brasil e podem-os perfeitamente reconhecer que ainda estamos imaturos para receber o divórcio da magnanimidade da nossa justiça porque somos um pouco jovens.
Precisamos habilitar a consciência coletiva para uma conquista de tamanha expressão na vida da criatura e na vida planetária. Julho de 1974. Chico. Esta é uma pergunta ligada à anterior e foi formulada pela direção do jornal 5 de março. Qual a posição do Espiritismo em relação ao divórcio? Retornamos à palavra Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 22, Kardec assevera que o divórcio vem consagrar uma situação já existente, mas não podemos deixar de apresentar uma ressalva, quanto a nós outros em nosso país, que estamos procurando Jesus. Nós queremos nosso Senhor Jesus Cristo e devemos esperar e trabalhar muito para que a compreensão e o amor reinem sobre nós todos, a fim de aguardarmos uma realização como esta, embora sob o ponto de vista humano. Do ponto de vista da humanidade, em geral, o divórcio é uma lei compreensível. Devemos entender que em efetuando o casamento, cada um de nós não está criando uma união de anjos e sim um ajuste respeitabilíssimo de criaturas humanas em que um e outro cônjuge apresentam determinadas nuances de incompreensão, às vezes de grandes dificuldades, que devem ser compreendidas pela outra parte no campo das relações recíprocas. Julho de 1974. Parece que a vida entre um desquitado e um solteiro é normal, no mundo evoluído de hoje, mas não o é, pois, socialmente, o preconceito existe, aquele mesmo que faz o missivista misturar as tiranias dos homens com pretensas determinações de Deus. Nas relações sociais, familiares, nos assentamentos dos clubes recreativos, nas justificações tributárias, nas inscrições, nos títulos, nos documentos pessoais, tudo é difícil aos que se unem, sob a égide do amor, para ensaiarem uma nova vida. Quando, então, estes marcados vão matricular os seus filhos nos estabelecimentos escolares, é que sentem o peso de uma pena, por sinal, imprescritível e que cruelmente atinge os seres inocentes, que nada tem a ver com o peixe. Talvez seja por isso que, através de Chico Xavier, num pinga-fogo célebre, as vozes do alto se fizeram sentir através deste baba, na expressão de Banerjee, respondendo aquele médium a uma pergunta formulada pelo nobre deputado federal, Freitas Nobre. Nós que vivemos hoje em dimensões tão grandes de compreensão humana, consideramos o divórcio como medida humana, legítima, porquanto dói ao nosso coração quando ouvimos, nas palavras públicas de nossos grandes magistrados, a palavra, desculpem-me, a palavra concubina para designar senhoras distintíssimas. E Chico Xavier, depois de outras considerações, obtemperou: peçamos a Deus que as nossas autoridades possam ouvir os nossos sentimentos. Nós vamos esperar que dias melhores venham para a família brasileira, e que o divórcio possa ser consagrado, por nós todos, como medida humana. Chico Xavier, com aquela sua ímpar humildade, no fim fez um apelo à Igreja. Por isso mesmo, fazemos votos para que o soberano pontífice, que nós tratamos com a máxima veneração e que suas eminências, os senhores arcebispos e bispos do Brasil, possam também abençoar estes nossos ideais para que o divórcio venha tranquilizar tantos que necessitam de semelhante medida. Mario Betamazia, abril de 1975. Uma senhora trajando costume cinza indaga do médium o que deveria fazer alguém que, amando muito o esposo, fosse por este preterido em favor de outra. Minha irmã, na vida tenho amado entranhadamente pessoas que me abandonaram sem que, pelo menos, me dissessem o porquê. Se eu tivesse perdido essas pessoas por morte, não resistiria. Mas como os motivos foram outros, na própria frieza ou indiferença que me relegaram encontrei forças que me reconduziram à recuperação, convidando-me a prosseguir a luta pelo equilíbrio restaurador. No decorrer da existência, assim como há encontros que são reencontros, há encontros que são dolorosos desencontros. F.W., agosto de 1976. Encontro pela paz. Vibrações negativas, inveja,
de outras pessoas podem destruir a união de um casal. Quando o casal não está ligado por afinidades espirituais ou quando a união esponsalícia não se baseia no espírito de responsabilidade ante os compromissos assumidos, qualquer pequena perturbação pode ser utilizada por motivação a conflitos e separações que, na essência, não mostram razão de ser. MN, outubro de 1983. Nair Belo e Hebe Camargo lembraram a incompatibilidade entre os casais. O que poderia ser feito para acalmar tais situações? O médium lembrou a terapêutica através da imunização espiritual. A palavra deve ser centralizada no bem. Se não falarmos do erro, ele não vai adiante. Devemos ser as estações terminais de toda a fofoca. Chico lembrou o caso do moço João de Deus que recebeu uma carta, por seu intermédio, da esposa, inocentando de toda a culpa porque ele era acusado de tê-lo assassinado. Eles tinham vindo de uma festa a 6 ou 8 quilômetros de sua casa e ao regressarem, já no aposento de dormir, uma bala disparada acidentalmente quando o marido tirara o cinto com o revólver, atingira em cheio. Ela pedia a Jesus a oportunidade de escrever para que os jurados e o juiz a ouvissem. Ela desejava que ele fosse feliz no segundo casamento com o filhinho que Deus lhe enviara e que ela não pudera lhe dar. E realmente o moço foi inocentado pelo tribunal. MN, janeiro de 1986. Oitava parte, sexo e responsabilidade, a educação e família. 42. Lenda hindu. Ao final da sessão em que o médium Luiz Antônio Gasparetto, em transe, pintou telas com assinaturas de Picasso, Manet, Modigliani, Tissot, Delacroix, Van Gogh e vários outros, Chico Xavier submeteu-se a uma espécie de sabatina acessível às centenas de pessoas presentes à reunião do grupo espírita da prece. Por exemplo, discutia-se o problema de meninos integrantes de lares bem postos que cedo se mostram ineducáveis, seduzidos por viciações e estilos de vida que por vezes os levam ao suicídio entre a idade de 12 a 14 anos. Uma educadora participante fazia colocações do problema abrangendo desde Freud até as modernas conquistas pedagógicas nesse campo. Depois de ouvi-la, Chico Xavier fez o seguinte comentário: vocês, de certo, conhecem a lenda hindu do Marajá que não permitia fossem contrariados os desejos de seu filho de 6 anos? Não conhecem? Então vamos lá. Certo dia esse menino manifestou o desejo de montar num elefante, no que foi prontamente atendido pelos servos do poderoso Marajá. Sucedeu que uma vez montado não quis descer do lombo do animal. Os servos lhe serviram ali mesmo o café e as demais refeições e, à noite, como se negasse a descer da montaria, arranjaram uma cama para que dormisse como melhor lhe apetecesse. No dia seguinte, preocupado com a permanência do filho naquela situação, mandou chamar um médico, um psicólogo e um professor, mas estes não conseguiram que a criança arredasse pé dali. Finalmente, já aflito, o Marajá mandou buscar às pressas um velho tibetano que vivia na montanha e tinha fama de muito sábio. Ali chegando, o ancião, inicialmente, pediu uma escada, no que foi atendido. Tendo subido, cochichou meia dúzia de palavras ao ouvido da criança. Foi bastante para que esta de pronto descesse do animal. Encantado com o notável feito, perguntou o Marajá: mas, afinal, o que é que o senhor disse ao meu filho que fez com que ele descesse tão depressa? Disse-lhe, retrucou o sábio montanhês, que se não descesse dali imediatamente iria lhe aplicar uma boa surra de vara. F.W., agosto de 1976. 43. Diálogo de amor. F.W., voltando ao problema do jovem, prossegue a educadora a seu favor de que se diga a verdade ao adolescente, principalmente quanto ao tóxico. Há jornais que fazem mal veiculando notícias segundo as quais a maconha não afeta os tecidos nervosos. Afirmo que afeta, e muito. Entendemos que,
Com esses jovens, está faltando um diálogo de amor. Na base, porém, é falta de apoio familiar, com raízes na religiosidade. Também sou a favor de que se diga a verdade aos moços, mas para exemplificar, estamos numa reunião. O jovem envolvido em tóxicos vem aqui e ouve a verdade sobre as consequências do que está fazendo, percebe que realmente tal prática é um malefício, mas depois sai, chega em casa e encontra a mesma incompreensão, a mesma falta de apoio. Teria valido só o saber a verdade? Não esqueçamos que temos responsabilidade nos problemas afetivos que tenhamos suscitado neles. Todos somos filhos e, 50%, sócios de Deus. Quando Jesus disse crescei e multiplicai-vos não foi só em sentido reprodutivo mas, também, com vistas ao desenvolvimento das virtudes espirituais. A paternidade é uma oportunidade evolutiva que a graça divina concede às criaturas. Agosto de 1976. 44. Kramer vs Kramer. MN. O filme Kramer vs Kramer questionou o problema da paternidade e da maternidade a partir da separação de um casal e da educação do filho resultante dessa união. Você acha que a jurisprudência deveria introduzir novos critérios nas questões da família e permitir ao pai, em maior número de casos, ficar com a guarda do filho? Nós que lidamos com o assunto de reencarnação, somos compelidos a entender que no espírito feminino ou da criatura que atravessou larga faixa de séculos no campo da feminilidade, o amor está plasmado para a criatividade perante a vida. Por enquanto, eu não posso conceber que no espírito de masculinidade haja recursos suficientes para que a criação dos filhos ou a condução da criança, em si, encontre um campo bastante fortalecido para que a criatura se desenvolva em nosso meio terrestre. Creio que seja uma inversão de valores. Não posso entender muito bem esta parte, pelo menos para os próximos anos, porque então teríamos de educar a mulher para ter as atividades do homem e educar o homem para ter as atividades da mulher, o que seria um contrassenso, sobretudo se fôssemos exigir isso de um momento para outro. Junho de 1980. Wack, Márcia. A mulher vem buscando, seguidamente, a sua independência, tendo surgido com isso, certos movimentos feministas. Você tem conversado alguma coisa com Chico Xavier quanto a esses movimentos? Márcia. Algumas vezes conversamos a esse respeito, e o que ele retratou através de suas respostas foi que a mulher tem um papel muito importante, assim como o homem, no desenvolvimento da própria sociedade. Que ela tem sua função dentro do lar e mesmo no campo da vida profissional, sempre caminhando ao lado do homem, para que, realmente, possa se efetivar um progresso maior. E, ainda, que o verdadeiro feminismo é aquele da maternidade, da mulher procurar se colocar na condição de um espírito no mundo, servindo como tarefa maior na sua missão dentro da família. Entrevista em julho de 1990. 45. Mais assistência à criança. MN. Foi feito um simpósio em São Paulo cujo tema central foi a morte e suas diferentes interpretações quanto ao caminho a seguir após a sua inexorável ocorrência. Dizem que o fluxo foi enorme, sobretudo de jovens. Você não vê nesses assuntos todos uma ligação comum. A criança precisa ser melhor alertada quanto à sua verdadeira destinação na Terra. A criança precisa de mais assistência na Terra. Isto é afirmação inegável em quaisquer das áreas da evolução terrestre. Quanto aos problemas da morte, creio que as religiões são ainda as melhores escolas para articular as respostas devidas sobre o tema, porque a morte é um fenômeno da vida que exige o máximo de responsabilidade para ser tratada com acerto. Março de 1983. 46. Crianças desequilibradas. Geraldo Lemos Neto. Chico, temos visto muitas crianças sendo encaminhadas às reuniões de tratamento desobsessivo. Que fazer diante deste problema, cada vez mais frequente?
Os amigos espirituais nos têm falado a miúde acerca da questão da criança em desequilíbrio, o que demanda a larga dose de compreensão e carinho da família a que pertence. Lembram-nos os nossos mentores que em matéria de desajustes infantis o remédio eficaz será sempre o do acendrado amor dos pais, no recesso do próprio lar. O amor em família é a construção da harmonia com vistas ao futuro promissor de cada qual. Desajustes, muitas vezes, nada mais são que o reflexo da falta de amor nos lares, gerando perturbações. Ao tratarmos questões como a desobsessão, os instrutores espirituais nos recomendam a utilização cotidiana de bom senso. E o bom senso nos indica que a mente infantil não está preparada para compreender os complexos fundamentos de uma reunião de desobsessão, que provavelmente as crianças se impressionariam de maneira contraproducente se frequentassem estes serviços espirituais. Então, se os pais não estão com o tempo necessário de dedicação e amor para com as crianças dentro do próprio lar, se, por outro lado, não convém à mente infantil em desajuste frequentar as reuniões de desobsessão, logo, devemos suplicar a bondade infinita de Deus que inspire aos trabalhadores das casas espíritas dedicados à evangelização infantil, que organizem em seus quadros de serviços reuniões apropriadas ao amparo e ao acolhimento de crianças desajustadas. Reuniões específicas para a mente infantil, que funcionariam vinculadas aos núcleos ativos de desobsessão do centro. Reuniões intermediárias de socorro e esclarecimento evangélico. Esta colaboração poderia trazer muitos benefícios em favor da tranquilidade familiar. Outubro de 1991. 47. Ensino da religião. Chico Xavier escreve aos amigos do Instituto Espírita de Educação de São Paulo. Muito me alegram as notícias das belas realizações do Instituto Espírita de Educação, que os estimados companheiros estão sustentando com tanto valor. Entendo que, sem educação, todo o nosso esforço será sempre aquele das iniciativas, por vezes admiráveis, das palavras e dos gestos exteriores respeitáveis e nobres na obra do bem que acabam comumente entre a ineficácia e o desencanto. Com educação, porém, o serviço do bem assume as suas características de eternidade. Prosseguindo, pondera, pensei muito no que me conta a sua bondade, acerca do Externato Hilário Ribeiro, fundado para representar a missão de escola modelo do Instituto. Guardo a certeza de que vocês saberão mantê-la no elevado nível para que foi criada e ainda ontem, ouvindo o nosso abnegado Emanuel. Disse-me ele que vocês permanecem sob esclarecida assistência espiritual em andamento. Consultado acerca do ensino espírita no Instituto, Chico expressa assim o seu anseio. Diante, contudo, de sua manifestação clara e sincera para comigo e na condição de servo e aprendiz dos companheiros de São Paulo, que me habituei a querer e admirar profundamente, medito no que poderá suceder, amanhã, se a escola modelo do Instituto omitir, deliberadamente, o ensino da doutrina espírita à infância. Nossos benfeitores espirituais costumam dizer-me que o Evangelho do Senhor e o tesouro das bênçãos divinas que nos investirá na posse do céu em nós mesmos, e que a doutrina espírita é a chave que Jesus nos envia para penetrar-lhe a glória e a riqueza, entrando na luz da vida eterna. Se negamos aos pequeninos, filhos de espíritas ou não, numa escola modelo espírita, essa chave do Senhor que é a doutrina espírita, não será o caso de estarmos em simples acomodação social, prosseguindo nos velhos moldes do verniz para a inteligência com descaso do coração. Falamos habitualmente que formaremos alicerces evangélicos no espírito da fraternidade cristã dentro da escola, mas não socorremos a alma da criança com o conhecimento justo. Claro que não me refiro a cursos minuciosos para os meninos, mas as noções de nossa redentora doutrina, como seja a sobrevivência além da morte, a comunicação espiritual e a reencarnação que, a meu ver, assimiladas na infância, fortalecem a criatura para todos os dias da existência.
Tenho a escola como sendo nossa mãe. E aquilo que verte do coração maternal é a luz para todos os filhinhos. Assim sendo, com todo o meu respeito a vocês, creio que a doutrina espírita, em noções simples e leves, deve ser ensinada a todas as crianças e aquelas que não desejam recolher esse alimento de luz, naturalmente devem ser livres para se retirarem sem qualquer constrangimento. Não emito essa opinião por fanatismo religioso. Tenho a felicidade de possuir afeições nos mais vários setores de fé, inclusive a de contar com a amizade de padres católicos e pastores protestantes, a quem respeito e estimo com muito prazer, veneração e sinceridade. Entretanto, eu faltaria com a minha consciência se não conversasse com o querido amigo, sobre o assunto, com a lealdade que lhe devo, reconhecendo embora que os amigos do Instituto, atentos às circunstâncias que ignoro, saberão conduzir a escola com a bênção de Jesus para os mais altos destinos. Redobremos os nossos esforços, a fim de que, numa ação conjunta, possamos resolver o mais momentoso problema doutrinário, introduzindo nas nossas escolas, sem espírito sectário, o ensino da religião como matéria de cultura geral, à semelhança do que se faz com a ciência e a filosofia, sem o que não podemos atender aos reclamos do transcendente da criatura, comprometendo, portanto, a sua educação integral. 48. Uma orientação sobre filhos adotivos. Há pouco tempo, depois de uma palestra, uma senhora me procurou para expor o seu problema. Não pudera gerar seus próprios filhos e, em consequência, adotara 3 lindas crianças. Ninguém, a não ser o médico pediatra, conhecia o problema. Nós éramos a segunda pessoa com quem conversava abordando o assunto que a preocupava muito. Durante a sua narrativa percebemos o imenso amor pelas crianças, de quando em vez, seus olhos marejavam. Contou que seu esposo era excelente, um verdadeiro pai também para as 2 garotas e o robusto menino. Os 3 foram adotados quando ainda contavam poucos dias. Conversamos com ela longamente, dando-lhe as explicações espíritas de praxe, alicerçadas na reencarnação e na lei de causa e efeito. De nossa parte, comovidos, dissemos a ela que não se precipitasse nada, porquanto ela estava em dúvida se dizia ou não a verdade para os filhos. Sentimos que ela era muito mais mãe deles do que as que puderam gerá-los. No final falamos com aquela senhora que, se surgisse oportunidade, procuraremos ouvir nosso irmão Chico sobre o assunto. Num sábado à noite, no grupo espírita da prece, após as tarefas habituais, expusemos para ele o caso. Depois de ouvir-nos, foi claro em dizer que ela deveria revelar para as crianças a verdade, porquanto não conhecia ninguém que, sabendo de tudo depois de crescido, não se revoltasse. A idade infantil, os 3 irmãos têm idades que variam de 6 a 8 anos, era propícia, favorável. Mas diga a ela, Baxeli, prosseguiu Chico, que tem que ser com muito amor, muito carinho. Se um animal nos atende quando nos dirigimos a ele com amor, quanto mais um ser humano. Diga a ela para reuni-los, orar com eles e dizer que gostaria muito que tivessem nascido dela, mas que Deus resolveu diferente. Sim, quantos ficam sabendo depois de adultos, e não há nenhum que não fique sabendo a verdade a respeito de suas origens e se rebelam, saem de casa, causam desgostos, procuram as drogas, quando não o suicídio. Ao contrário, contando a verdade, as crianças crescem com reconhecimento, estima, gratidão e compreensão. Quando não se conta, arrisca-se a ver o amor transformar-se em inexplicável aversão. Quando se diz a verdade, o máximo que pode acontecer é ter os nomes de pai e mãe substituídos por tio e tia. Aquela senhora daria a vida pelos seus filhos adotivos, mas temos certeza que ela compreendeu e, com a revelação, surgiu um relacionamento muito mais forte, muito mais sadio, consciente, entre ela e os meninos. Esconder a realidade é atrair-lhes a confiança,
e poucos entenderão que tal foi feito por muito amor. Mas há também os que ocultam por preconceito, por vergonha de não terem podido gerar seus próprios rebentos. Aqui a culpa, se aqui podemos classificar a atitude de culpa, é maior, porquanto pensou-se mais em si do que nos filhos, no trauma que mais tarde poderia vir a pesar-lhes nos ombros. Enfim, a verdade deve ser dita mas com amor, verdade dita com carinho nunca magoa ninguém. Estamos escrevendo enfocando o tema porque sabemos que por aí afora existem centenas de pais vivendo drama semelhante. O período infantil é o mais propício à revelação. Escreveu o célebre Gibran: os filhos vêm através de vós, mas não vêm de vós. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, lemos: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, quer dizer, Pai mesmo só Deus o é. Nossos filhos não são nossos filhos, são, antes, irmãos. Os corpos que têm é que são filhos dos nossos corpos, mais nada. E, depois, o que é mais importante, os filhos consanguíneos são os filhos do coração. Os chamados filhos adotivos são os do coração, estão unidos a nós por indestrutíveis laços espirituais. É puro convencionalismo humano que nos leva a classificá-los de adotivos. Somos todos adotivos uns do outro. É preciso contar a verdade, para não chorar depois, ou vê-los chorar mais tarde, perdendo a confiança, sentindo-se abortados do nosso carinho. Agosto de 1983. 49. Ano Internacional da Criança. Na tela imensa da história, a era cristã se eleva por luz num trono de trevas sobre trágico estopim. O mundo traz na memória o terror da força bruta, 20 séculos de luta entre Jesus e Caim. Depois de 300 anos de sacrifícios pungentes, os cristãos puros e crentes alteram-se em valor, aderindo aos novos planos da argúcia de Constantino. Mudou-se-lhes o destino ao pulso do imperador. Desde o encontro de Nicéia, a cristandade partida na vivência dividida, por vezes, perde a razão, nas divergências de ideia, ouvida ensinos e luzes e explode em crises e obuses rugindo condenação. Nos chamados tempos novos da cultura de alto nível, a guerra, loba terrível, parece oculta no ar. Na trilha dos grandes povos, clama o progresso, ao porvir. Pede o ódio, destruir, e o tempo roga, marchar. O mundo atônito avança, a ciência vai à lua, o cérebro continua colecionando lauréis. Nas almas, a insegurança gera conflitos violentos. Nos países, armamentos. Nos lares, provas cruéis. Na bárbara desavença, a criança vem à vida muitas vezes esquecida em lúgubres escarcéus. Hoje, infância que não pensa tirada à indisciplina. Amanhã, queda e ruína no abismo dos grandes réus. Multidões gritam nas praças protestos, lutas e esquemas, apresentando os problemas a que o homem se conduz. Indagam nações e raças, antes que a paz surja à tarde, que gênio nos tome e guarde. Responde o Brasil, Jesus. Castro Alves, novembro de 1979. Nona parte. Sexo e responsabilidade, planejamento familiar, aborto, bebê de proveta. 50. Direito de planejar. O casal tem o direito de programar o número de filhos em sua própria casa. Diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos que o homem deve corrigir tudo aquilo que possa ser contrário à natureza. Hoje, dividem-se as opiniões. Mas à frente da problemática da nossa civilização, à frente dos impositivos da educação e da assistência à família, nós, pessoalmente, acreditamos que o casal tem direito de pedir a Deus inspiração, de rogar a Jesus as sugestões necessárias para que não venha cair em compromissos nos quais os cônjuges permaneçam frustrados. Somos filho de família numerosa. Pessoalmente sou descendente de uma família de 15 irmãos, mas, de 20 anos para cá,
A vida no planeta tem sofrido muitas alterações, e devemos estudar o planejamento com muito respeito à vida e consequentemente a Deus, em nossos deveres uns para com os outros, e não cairmos em qualquer calamidade por omissão ou deserção dos nossos deveres. Julho de 1974. 51. Pílula anticoncepcional aperfeiçoada. MN, Chico. Muitos companheiros acreditam que as respostas às perguntas 693, 693ª e 694 de O Livro dos Espíritos não facultam aos espíritas a possibilidade de planejarem as suas famílias. O que pensa a respeito? Diz Allan Kardec, na questão 693 de O Livro dos Espíritos. Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar sem abusar. De nossa parte, cremos que o problema do planejamento familiar está afeto ao livre-arbítrio dos casais, de vez que, segundo pensamos, cada casal precisa saber o que faz, de modo que a família se forme para cooperar na realização do bem de todos e devido a todos. Segundo os benfeitores espirituais, a ciência terrestre aperfeiçoará de tal modo os anticoncepcionais que serão eles usados sem quaisquer riscos para a saúde humana, de modo que a Terra se liberte das calamidades do aborto e a fim de que o livre-arbítrio funcione, presidindo as responsabilidades dos parceiros das relações afetivas, que precisam usar a própria consciência nos compromissos que assumam. Abril de 1982, MN. É lícito o uso de anticoncepcionais? Estamos diante de um problema em que os conceitos da ciência e da vida familiar devem ser por nós todos respeitados. Esperemos que o tempo nos faça sentir as vantagens dos anticoncepcionais, compreendendo-se, porém, que os anticoncepcionais não estarão chegando à Terra sem finalidade justa. Julho de 1974. 52. Vasectomia. MN, e o problema da vasectomia? Você acha que os homens devem realizar esse tipo de operação para impedir a procriação? Não é aconselhável. Não devem fazer, porque a mulher terá sempre um meio de retomar a sua capacidade criativa. A mulher é dotada de recursos que o homem não tem. Tenho notado que a vasectomia traz uma profunda angústia ao homem, porque parece que ele lesou um patrimônio que lhe pertencia, o dom de criar. Os homens que conheço e que se submeteram a esse tipo de intervenção não têm alegria de viver. Não se deve violentar os processos da natureza. A mulher pode utilizar-se de outros processos, mas o homem não. Novembro de 1982. 53. Afronta a vida. FW. Há mães solteiras que abortam por temor a uma moral, ou convenção social muito rigorosa frente a tal condição materna. O que poderia dizer-nos acerca de tais preconceitos que induzem, pressionam indiretamente e favorecem o aborto? Pensamos, como os amigos espirituais, que a existência de mães solteiras, sempre dignas do nosso maior respeito, envolve a existência de pais que não deveriam estar ausentes. Compreendemos a legitimidade das convenções sociais, veneráveis em seus fundamentos, mas entendamos que não nos será lícito menosprezar, em tempo algum, aqueles que não conseguiram se lhes ajustar aos preceitos. Sabendo que o aborto, mesmo legalizado no mundo, é uma falha nossa na Terra, estamos certos de que ninguém deveria praticá-lo, seja no regime das convenções humanas ou fora delas. Cremos, desse modo, que uma legislação surgirá no futuro em favor da mulher, que tendo confiado um dia em alguém, teve coragem de não abandonar a criatura indefesa que esse alguém lhe trouxera a vida. Aguardemos, assim, providências humanitárias, em que os homens mais responsáveis criem por si disposições legais magnânimas, baseadas na justiça da vida, com que venham a sanar a falta deixada pelos outros homens, nossos irmãos, que se fizeram pais, sem consciência mais ampla das obrigações que assumiram.
Agosto de 1976. Dr. Rossi, seu. Na China já está sendo utilizado um medicamento que, quando ingerido nas primeiras semanas, provoca o aborto sem necessidade de intervenção cirúrgica. O que você pensa disso? Sempre que faço qualquer referência ao aborto, lembro-me da utilidade do anticoncepcional como elemento de socorro às necessidades do casal. As duas criaturas querem a união, mas não estão em condições de realizarem esse ideal. Nesse caso, a anticoncepção viria em seu auxílio. Se minha mãe, quando me esperava, repleta de doenças, quisesse me expulsar, não sei o que seria de mim. Se a anticoncepcional, por que promover a morte de criaturas nasceturas ou em formação? Com uma terra tão imensa para ser lavrada e aproveitada, é impossível aplaudir o aborto. Somente podemos entender o aborto terapêutico quando a vida materna está ameaçada. Lembro-me de minha mãe sofrendo por minha causa, e não posso aplaudir. Novembro de 1988. FW, existe no Congresso Nacional um projeto legalizando o aborto no Brasil. Seria oportuna uma campanha nacional colhendo manifestações de pessoas e grupos posicionados contra essa legalização? Não digamos campanha nacional porque semelhante legenda está suscetível de acordar críticas destrutivas em torno do assunto, criando longos debates improdutivos. Consideramos obra de benemerência social o trabalho que se possa efetuar para conhecimento dos senhores legisladores e outras autoridades, tanto quanto para informação às mulheres, para que colaborem a fim de que a legalização do aborto no Brasil ou em qualquer outro país do mundo seja frustrada em benefício da maternidade e em louvor da criança. O serviço dessa natureza, a nosso ver, deve ser realizado com seriedade e respeito, porque ele, de qualquer modo, na hipótese da legalização referida, na nossa opinião não sofrerá alterações quaisquer, porquanto além do aborto delituoso ser medida inaceitável para o campo de atividades espíritas cristãs, é, acima de tudo, uma afronta às leis naturais da vida. Outubro de 1983. FW, já existe uma injeção, à base de ácidos que aplicada diretamente no útero da gestante mata o feto, queimando-o. Que dizer dessa prática? O processo a que se refere a pergunta, no caso do aborto delituoso, é comparável a um assassinato na intimidade do corpo feminino. Setembro de 1983. FW, os espíritos abortados perdoam quem pratica, consente ou induz ao aborto. Não nos seria possível especificar as atitudes da criatura humana nos problemas do aborto delituoso. A esfera dos espíritos desencarnados, mais profundamente vinculados à existência, é semelhante à faixa de ação dos homens, propriamente considerada. Temos irmãos desencarnados aptos a perdoar a responsabilidade da mulher ou do homem que pratica ou incentiva o aborto delituoso. Existem, também, aqueles outros que influenciam negativamente na gestação e no desenvolvimento da criança nascitura, em lastimáveis processos de obsessão. Setembro de 1983, nesse mesmo dia, no pátio do Grupo Espírita da Prece, Augusto César Vanucci e sua equipe de artistas apresentava Chico Xavier a peça Além da Vida, que tem também entre seus quadros um esclarecimento contra o aborto. Eram 3 horas do amanhecer de domingo, quando o médium Chico Xavier fez a prece de encerramento, todos de mãos dadas, público e artistas. Antes e depois do espetáculo, conversei muito com Vanucci sobre algo novo que surge de forma criativa no Brasil, a arte como veículo de divulgação do kardecismo consolador. FW. MN, Chico, o aborto está sendo liberado em quase todo o mundo. Você acredita realmente nas tendências cristãs do povo brasileiro para rechaçar uma medida como esta? Felizmente parece que, no Brasil, pelo menos a maioria das autoridades, sejam elas de caráter administrativo ou religioso,
é contrária a essa calamidade de legalização do aborto. Acreditamos que em muitos países, talvez pelo interesse em conter a explosão demográfica, determinados setores apoiaram ou apoiam o aborto legalizado. Mas acreditamos que essas nações voltarão a fazer uma reconsideração de comportamento em relação ao assunto, porque em qualquer ocasião de conflito internacional a questão do incentivo à maternidade é largamente praticado, porque em todos os setores surge logo o estímulo ao nascimento de muitas criaturas. Como estamos no Ocidente, sem grandes guerras desde 1945, em nos referindo à vida ocidental propriamente considerada, muitas nações estão achando a legalização do aborto um triunfo para as nossas irmãs, as mulheres, mas acreditamos que esses países, futuramente, voltarão a fazer uma revisão dessa legislação. Na condição de cristãos, não podemos apoiar o aborto, que seria um crime sempre cometido com absoluta impunidade entre as paredes domésticas. Acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi concedido na terra pela divina providência para que a delinquência do aborto seja sustada, uma vez que a criatura humana, por necessidade de revitalização de suas próprias forças orgânicas, naturalmente precisará do relacionamento sexual entre os parceiros que estão compromissados no assunto, mas usarão esse agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. Mas hoje, mais amanhã, as nações entrarão em acordo a esse respeito, porque não é possível que estejamos exterminando crianças absolutamente personificadas, formadas, vivas, com o apoio das autoridades que nos governam. É absolutamente impossível aplaudir uma coisa dessas. Junho de 1980. 54. Bebê de proveta, escolha de sexo e útero de empréstimo. FW, o que dizer da interferência do homem na intimidade dos genes, experimentado desenvolver a vida humana em tubos de ensaio, da seleção e cruzamento em provetas, dos úteros alugados, do desequilíbrio biológico pela escolha de sexo da futura criança. Compreendamos que a ciência, na Terra, dispõe de meios para qualquer experimentação nos setores da genética. Os instrutores espirituais afirmam, entretanto, que esse tipo de experimentação deve merecer o máximo cuidado da parte de quantos se encarregam da orientação do mundo. Para evitar incursões na teratologia, com evidente menosprezo da personalidade humana, e a fim de coibir abusos que funcionariam em prejuízo do equilíbrio espiritual nos grupos sociais da Terra, devemos pedir o amparo da providência divina, para que a inteligência do homem espere mais alguns séculos a fim de entrar no assunto. Agosto de 1976. FW, ser concebido dentro de uma proveta de laboratório significaria para o nascituro, e ou para seus pais, uma provação a ser aceita e superada. Consideramos o assunto com sádio otimismo, desde que o óvulo fertilizado em proveta, com o apoio de autoridades respeitáveis, para implantação no claustro feminino revele senso de maturidade espiritual na mulher que assume a maternidade consciente, em plenitude de responsabilidade entre a vida que passa a acalentar no próprio regaço. Setembro de 1978. FW, a circunstância de ser concebido artificialmente, e só 2 dias e meio depois ser transportado para o útero materno, significaria para o espírito que vai nascer desse recurso de manipulação científica alguma limitação espiritual para o bebê? Não vemos qualquer limitação espiritual para o bebê, de vez que o processo da reencarnação para o espírito experimenta menos riscos, porquanto estará sob o apoio mais completo da responsabilidade humana. FW, a fecundação e criação de bebês de proveito em série, quem sabe até em escala industrial, o que representa uma hipótese possível, não trará para a humanidade problemas psíquicos e espirituais de envergadura imprevisível.
A evolução moral dos povos não permitirá a criação de semelhante indústria. O homem estará rebaixando o nível de conhecimento superior em que se encontra, com perigosos comprometimentos para a humanidade inteira. F.W. Sabendo-se que nada no universo acontece por acaso, e sim que tudo obedece aos planos e à permissão do alto, é razoável deduzirmos que os espíritos que devem vir à luz ao nosso mundo por este caminho são previamente preparados para esta via de nascimento. Sim, quando a ciência na Terra, iluminada pela bênção da fé na imortalidade, puder intervir no auxílio, realmente digno, ao trabalho da genética no campo humano, sem nenhuma disposição para extravagâncias e abusos através de experimentações absolutamente desaconselháveis, a implantação do óvulo fertilizado no claustro da mulher responsável evitará muitos desastres na reencarnação, especialmente os que se referem ao aborto sem justificativas. F.W. Quais, então, são os perigos presentes e futuros que essa manipulação dos genes pode gerar à vida nos dois planos da matéria? O materialismo inteligente e cruel, sem qualquer ideia de Deus e da imortalidade da alma, é o perigo que ameaça a manipulação dos recursos genéticos sem responsabilidade, mas devemos confiar nos homens de bom senso e de espírito humanitário que, através das legislações dignas, podem e devem coibir quaisquer abusos suscetíveis de aparecer no campo das pesquisas de caráter delituoso e inconsequente. Confiemos no amparo e na inspiração dos mensageiros do Cristo, em auxílio das coletividades humanas. Respostas de Emanuel. 55. Mãe de aluguel. F.W. Aluguel de úteros maternos é uma realidade a ser alcançada brevemente por cientistas e pesquisadores. Procede mal uma mulher que, por necessidade econômica e material, alugue seu útero para a gestação de um óvulo fecundado que não lhe pertence. Tal subterfúgio ou recurso extra não traria consequências ao nascituro. As mães incapazes de amamentar os próprios filhos recorrem aos préstimos de companheiras que as assessoram nesse mistério ou aproveitam outros recursos para a alimentação dos recém-natos. Quando a mulher se dispõe a ser mãe, consciente e digna do elevado encargo de se responsabilizar por determinadas vidas, sem possibilidades próprias para isso, julgamos justo que uma companheira, se possível, tome a si o trabalho de gestar, em favor dela, o filho ou os filhos que essa mulher digna da maternidade consciente se propõe receber nos próprios braços. F.W. Transgredirá a lei moral de Deus a mulher solteira que queira ter filhos sem intercurso sexual com seu companheiro masculino, ou seja, engravidando através da inseminação artificial. No caso, o problema é estritamente de natureza consciencial. Setembro de 1978. MN. Quando a mãe de aluguel dá à luz uma criança deficiente e a mãe que a encomendou não aceita, como resolver o impasse do ponto de vista legal e espiritual? Nesse particular, a adoção deve ser incentivada, tendo em vista o número de rejeições constatadas, isto é, a devolução das crianças adotadas. O assunto nos parece demasiadamente complexo, porque se assumo determinado compromisso, a meu ver, não deve existir algo que me impeça a obrigação de cumpri-lo. Não entendo rejeição, em matéria de dever voluntariamente procurado ou aceito. Diante, porém, da insegurança compreensível de muita gente, que vacila ante os resultados das próprias escolhas, cremos que a justiça entrará na solução dos problemas em foco, a fim de que ninguém faça alguém joguete dos caprichos a que se afeiçoem. Novembro de 1983. 10ª parte. 56. Doenças, terapia, manipulação genética, eutanásia, cirurgia plástica. MN. A medicina alcançará maiores êxitos, em futuro próximo, no campo da psiquiatria. Os estudos neurológicos atuais vão contribuir para melhor entendimento dos fenômenos psíquicos. Indiscutivelmente,
A jornada é longa, mas a ciência está sempre no encalço da verdade e, com a verdade, a psiquiatria e escolas conexas alcançarão a imortalidade do espírito, sublimando as próprias cogitações. Abril de 1974. MN